E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Entre Nós. Eu tô muito animada, tô muito ansiosa, porque eu já tinha uma vontade de trazer, de criar, na verdade, né, um podcast para a gente poder estar conversando aqui, conversas mais longas, já que no Instagram, TikTok, essas outras redes sociais. Agora tem a opção de fazer vídeos mais longos, mas não é igual o YouTube, né, gente? E assim, estou muito feliz porque é algo que eu já tinha vontade há algum tempo e finalmente agora estou tirando esse projeto do papel, estou realizando ele, eu estou muito ansiosa para compartilhar tudo aqui com vocês. E antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar, para quem ainda não me conhece, eu sou a Brenda, e eu vou estar aqui neste espaço conversando com vocês vários assuntos, várias coisas, relacionamento, rotina, dia a dia, N assuntos aqui, o que vocês quiserem, eu também vou estar trazendo aqui várias dicas e tudo mais. Eu tô muito animada mesmo. E a intenção, gente, com esse podcast é fazer um podcast mesmo realzão, sem filtro. Eu não quero fazer nenhum corte aqui, eu espero que não aconteça nada, nenhum imprevisto aqui que faça com que eu tenha que cortar, porque eu quero tudo realzão, sabe? E muito obrigada por estarem aqui comigo, né, até agora. E vamos iniciar o nosso primeiro episódio. Ai, eu tô muito animada. Finalmente eu tenho um podcast. Temos um podcast. Podemos falar sobre qualquer coisa aqui. E assim, gente, para começar o episódio de hoje, na verdade, o episódio de hoje é algo que assim mexe muito comigo. É algo que eu tenho tentado trabalhar muito, sabe, na minha vida, porque eu tenho muito essa questão do perfeccionismo, de não poder errar, de sempre ter que fazer tudo certinho, sabe? Então é algo que eu tenho trabalhado em mim e talvez você também passe por isso, então vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso, pra gente tirar algumas dúvidas, para esclarecer tudo o que tiver que esclarecer. E esse episódio, na verdade, eu tive a ideia de gravar ele porque eu vi uma história. E, gente, isso me chamou tanta atenção, porque eu fiquei, tipo, pensando, sério, eu também sou assim. Quantas vezes eu também já fiz isso? E, basicamente, esses dias pra trás, eu tava vendo um vídeo que estava contando a história de um rapaz, ele já adulto, na verdade, mas ele lembrou de quando ele era mais jovem, de quando ele era adolescente, e ele jogava em um time de futebol, e eles estavam ali nas finais, e ele sempre com muito medo, sempre muito receioso, sabe? Tudo que ia fazer ele ficava com medo, com receio de errar, com receio do que as pessoas iam pensar, com receio do que as pessoas iam falar sobre ele, sabe? Ou achar que ele era, sabe? E chegou ali no final do campeonato ali, no final do segundo tempo, na verdade, e foram para os pênaltis. Quando chegou a hora dos pênaltis, o treinador dele chamou ele para bater a bola. Tô falando rápido, né? Deixa eu me acalmar aqui um pouquinho. E o treinador dele chamou ele para bater a bola, só que ele ficou com tanto medo, mas com tanto medo que ele simplesmente não quis ir. Ele falou pro treinador escolher outra pessoa porque ele não ia bater na bola, porque ele ficou com medo dos colegas, né, de equipe dele, olhar para ele e ver ele como uma pessoa que não conseguia, que não era capaz. E acabou que o quê? Todo mundo foi tentando chutar, foi batendo a bola e no final o time dele perdeu sem fazer nenhum gol. E aí naquele dia ele percebeu uma coisa que foi justamente a frase que ele disse que ficou martelando na minha cabeça assim, sem parar. Ele falou que naquele dia ele entendeu que ele não perdeu porque ele não era bom. Ele perdeu porque ele achou que ele não poderia errar. E eu parei e falei, putz, quantas vezes eu já fiz isso? Várias e várias vezes, porque já teve vezes de eu fazer algo, ou pelo menos pensar em fazer algo, e eu falar, nossa, eu não vou fazer, porque vai que não fica bom, e para mim fazer precisa ficar perfeito. Se eu errar, as pessoas vão me criticar, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão ver que eu ainda estou começando, que eu não sei o que eu estou fazendo, na verdade, que eu estou de fato aprendendo. E muitas vezes eu escondi planos ou joguei para debaixo do tapete planos, projetos, coisas que eu tinha vontade de fazer por este medo, sabe? De olhar e falar assim: eu não posso errar, eu não posso cometer nenhum erro. E assim, eu sempre tive muito essa questão de ser perfeccionista. E eu acredito que não só eu, mas várias outras pessoas, até mesmo alguns de vocês, também têm essa questão do perfeccionismo, sabe? De querer tudo perfeito.
E quando a gente pensa sobre o perfeccionismo, às vezes muitas pessoas acham que isso é bom, que isso é bonito, que quer dizer que você tem comprometimento, que você sabe o que quer fazer tudo perfeitinho, tudo nos mínimos detalhes. E a verdade é que não tem nada de bonito nisso, porque isso frustra demais a gente. Isso nos deixa muito sobrecarregados e frustrados, porque muitas vezes a gente deixa de fazer algo que a gente quer demais, porque não ficou perfeito, porque não tá, sabe, do jeitinho que deveria estar. E assim, eu fiquei pensando muito sobre isso ficou martelando na minha cabeça, porque já era algo que eu pensava, que eu tinha noção, sabe, que eu praticava, que eu estava ali, né, fazendo, mas quando eu vi esse vídeo, parece que deu uma viradinha de chave, sabe? Vou usar esse termo aqui com vocês. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. Beber água, senão a garganta não aguenta, né? Então, voltando. E eu fiquei pensando sobre isso, em como essa questão do perfeccionismo, essa questão do medo de se permitir de permitir que as pessoas te vejam tentando, te vejam fazendo pela primeira vez, o quanto isso nos limita, o quanto isso acaba nos atrasando, sabe? Isso não nos ajuda, isso acaba nos atrasando, nos frustrando, nos deixando ali com a cabeça quente, nos deixando ali até com a cabeça meio ruim, às vezes ansiosos, deprimidos, porque a gente quer algo que na verdade não existe, que é justamente essa questão da perfeição. A pessoa que é perfeccionista demais, ela quer algo, ela busca algo que não existe, porque não existe nada perfeito. Como eu costumo dizer, como meu pai costumava dizer, né? Minha família toda tem esse dilema de quem é perfeito só é Deus. O resto, gente, não tem perfeição. Então a gente acaba ficando frustrado, pensando demais em algo que não existe, em algo que não é real. Eu trouxe até minha colinha aqui para mim não esquecer algumas coisas que eu quero falar com vocês, sabe? E assim, outro ponto, dando continuidade aqui, quando eu vi esse vídeo, eu comecei a pensar sobre o que eu poderia fazer para parar de ser assim, para parar de querer tudo perfeito, sabe? Porque já teve vezes de eu gravar um vídeo umas 10, 15, 20 vezes e no final acabar não postando porque eu achei que não estava bom o suficiente, que eu tinha errado uma fala ou uma frase. E às vezes tentava cortar, mas mesmo com o corte não ficava legal. Então eu ficava frustrada porque na minha cabeça eu não estava conseguindo e ficava mais frustrada ainda porque eu não postava algo que eu queria postar pelo medo de que as pessoas olhassem e vissem um defeito, sabe? E a verdade é que errar é humano. É, é com o tempo, é com a experiência que a gente vai adquirindo, né? Mais conhecimento, que a gente vai ficando melhor nas coisas. E assim, eu acho muito interessante essa ideia de que tudo bem não ser perfeito, tudo bem não acertar o tempo todo, sabe? Então eu fiquei pensando muito sobre isso. E aí o que eu quero falar para vocês hoje com essa história é que talvez hoje você esteja querendo fazer algo, sabe, querendo começar um projeto, um canal no YouTube, ou começar a gravar para as redes sociais, você esteja querendo iniciar um curso novo e a única coisa que pode estar te prendendo talvez seja essa ideia de que você não tem tudo ainda, de que você não tem todas as coisas ainda, de que você precisa esperar o momento perfeito, a hora perfeita, o dia perfeito para começar algo. E eu quero te falar que não existe, não existe. Este podcast mesmo é um sinal vivo, é uma prova viva, na verdade, né? De que não existe um momento perfeito. Eu tenho vontade de fazer esse podcast já tem anos e anos, mas eu nunca comecei porque eu ficava pensando, eu preciso esperar o momento perfeito, eu preciso esperar a hora perfeita, eu preciso ter o cenário perfeito, ter o equipamento perfeito para me começar, porque senão não vai ser bom, porque senão as pessoas não vão gostar. E eu adiei por muito tempo. Então, quando eu comecei a refletir sobre essa questão do perfeccionismo, eu falei: eu vou criar o podcast, eu vou gravar, eu vou dar o meu melhor do jeito que eu posso, e vai ser isso, eu vou começar. Não vou deixar mais com que isso me trave, sabe? Não vou deixar que isso me paralise, que isso faça com que eu deixe de viver as coisas que eu quero viver. E se você tá passando por isso também,
eu queria te dizer que só comece logo, sabe? Não fique esperando a hora certa, porque não existe hora certa. A hora certa é quando você decide fazer e você pega, vai lá e faz. Nunca vai ter, sabe, aquele momento ideal. Você nunca vai ter tudo do jeitinho que você quer para você iniciar as coisas. E uma coisa muito interessante que eu tenho aprendido ultimamente, algo que eu tenho vivido, é que a gente evolui, a gente melhora é com o processo, é com os erros. Quanto mais você faz, quanto mais você erra, mais você aprende, mais você melhora, sabe? Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo, talvez não esteja tão bom, talvez minha fala não esteja tão boa, talvez eu esteja gaguejando muito ou errando demais as frases e tudo mais, mas eu tenho certeza que o próximo vídeo depois desse, o próximo episódio depois desse e os outros que virão serão melhores, porque a cada vídeo, a cada episódio, a cada tentativa eu melhoro mais. Eu percebo os meus erros, eu consigo corrigir os meus erros, eu consigo evoluir e melhorar. E é isso. Então, assim, eu já me cobrei muito por conta disso. E até hoje me cobro. Tem horas que eu tenho que parar e falar assim, Brenda, calma aí, né? Vamos com calma, você tá fazendo o seu melhor e é isso. Não tem como você fazer tudo perfeito, não tem como você entregar tudo perfeito, porque isso não existe. Você vai fazer o seu melhor do jeito que você pode e tá tudo bem, e tá tudo bem. E assim, outra coisa que eu queria comentar com vocês também é que a maioria das nossas frustrações, a maioria às vezes das nossas ansiedades, sabe aqueles momentos que você para e fica pensando, o que eu tô fazendo da minha vida? Ah, eu não tô conseguindo fazer nada, nada parece que vai pra frente, nada dá certo. É justamente por conta disso, por este medo irracional de errar, de falhar, de se ver tentando. Não tem problema, gente, as pessoas te olharem de fora e verem que você está tentando, e verem que você erra também às vezes, porque muitas pessoas se inspiram justamente nessa realidade, de olhar para você e ver que você erra, e ver que você é um ser humano. Eu, particularmente, eu nem sei porque na minha cabeça eu tenho tanto essa questão do perfeccionismo, de tipo pensar, acreditar que tudo precisa estar perfeito, que o vídeo tem que estar com a iluminação perfeita, que a minha fala tem que estar perfeita, porque eu me identifico mais quando eu vejo vídeos de pessoas reais, sabe? Quando eu vejo um vídeo de uma pessoa que não tem nenhum corte, não tem muitas edições, é o simples ali, sabe? Eu me identifico mais. Então, se isso faz com que eu me sinta melhor, se tem uma identificação melhor com esse tipo de conteúdo, por que eu quero então ser tão perfeita? Por que eu quero então tudo tão perfeito, sabe? Não faz sentido na minha cabeça. E talvez você também esteja desse jeito, né? Não faz sentido para você também. Mas a gente é assim, a gente tem esses costumes, sabe? Inclusive, vou confessar para vocês que gravar esse episódio para vocês tem sido ao mesmo tempo que libertador, mas também apavorante. Porque eu tô aqui falando e várias vezes eu já pensei em, tipo assim, ai, pera, deixa eu gravar de novo, porque eu não falei certinho, ai, eu não falei bem o suficiente. Então, assim, ao mesmo tempo que tá sendo muito libertador não se preocupar tanto em ser perfeito o tempo todo, em fazer tudo certinho, em falar tudo direitinho, sabe? Mas ao mesmo tempo tem sido assustador, porque a cada momento que às vezes eu falo uma frase que aqui no meu subconsciente fala, olha, você não falou certo, você não tá falando legal, eu já penso, ai, vou começar a gravar de novo. Mas eu não posso começar a gravar de novo, porque é justamente isso que eu quero trabalhar, sabe? Isso de viver um dia de cada vez, do jeito que eu posso, dando o meu melhor e evoluindo constantemente. E, gente, para não ficar um episódio tão grande, né, eu vou encerrar por aqui. Confesso que foi muito bom poder conversar com vocês. Espero que vocês também tenham gostado e espero que tenha feito sentido para vocês também. Então, o recadinho que eu deixo para vocês hoje é: não espere o momento perfeito, não espere a hora perfeita, porque isso não existe. Viva um dia de cada vez, faça o seu melhor todos os dias, que no final tudo vai dar certo, aos pouquinhos você vai melhorando, aos pouquinhos você vai ir vivendo as coisas do jeitinho que você quer, aos pouquinhos Deus vai abrindo portas, se você não tem algo hoje, amanhã você pode ter,
Se você não consegue fazer algo tão bom hoje, se a sua comunicação não é tão boa hoje, amanhã ela vai ser melhor porque você está praticando, você está fazendo, você está dando o seu melhor. E é isso. Essa é a mentalidade, sabe, que eu tenho trabalhado comigo ultimamente. Dar o meu melhor todos os dias, fazer o meu melhor, fazer aquilo que eu posso, do jeito que eu posso, com as condições que eu tenho, sabe? E tem sido muito bom isso. Tem sido uma experiência gratificante, mas ao mesmo tempo apavorante, assustadora, mas vai dar certo. Vamos confiar no processo e vamos deixar de querer tudo perfeito, vamos deixar esse perfeccionismo de lado, para que a gente não fique frustrado, para que a gente não envelheça antes da hora. E é isso, gente. Um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio.